Olá, meus amigos. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, passando bem. Que Jesus abençoe a todos nesse início de tarde e início de noite ou início da manhã para aqueles que forem ver o vídeo gravado, né? Mais tarde. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um capítulo do livro Respostas da Vida, né, que está indicada aqui, né? E dentro desse espírito que nos motiva através desse canal, que nós temos chamado Reflexões Espiritualistas, que é dedicado a trazer temas ligados à espiritualidade superior, à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Então, a gente, antes de começar o tema de hoje, que já estamos finalizando esse livro, tá, gente? Depois eu tenho uns planos aí para vocês. O tema de hoje chama Itens da Paz. Só queria pedir, assim, a gentileza daqueles que gostarem do canal, do conteúdo, enfim, do vídeo, que não esqueçam aí de deixar o seu like, que vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Se inscreverem no canal. Nós temos um canal com mais de 500 pessoas inscritas. E tem um sininho lá de notificação que, se você acionar, cada vez que eu publicar um vídeo, você vai receber um aviso do YouTube informando que o vídeo tá disponível, tá bom? É isso aí, gente. Vamos em frente, porque o nosso trabalho aqui, como nós sempre falamos, ele é breve, é rápido. São pílulas de luz para todos vocês. Como eu disse, o tema de hoje chama Itens da Paz. Eu sempre gosto de fazer aquela famosa pergunta, né? Quem gostaria de ter paz permanente na vida? Todo mundo vai levantar a mão, né? Lógico. A pergunta seguinte é: como? Né? Então, o André Luiz sempre traz essas mini orientações aqui, que são as respostas que a gente necessita para isso, para como ter paz, como ter alegria, como ter felicidade na vida, independente dos problemas que a gente esteja passando, né? Então vamos ver aqui o que o André Luiz fala. Ele fala o seguinte, olha: aflição perante desastres iminentes talvez não aconteça. Então, isso aqui é muito, muito comum, né, gente? Às vezes tem pessoas que perdem o sono, ficam sem dormir, que não entendem o que está acontecendo, ficam deprimidas por um problema, eventualmente vai acontecer, e talvez aquilo nem aconteça, né? Então, a gente tem que deixar um pouco na mão de Deus, sabe? Deus sabe o que faz. Ele é o Senhor do Universo, Criador de tudo, de todas as coisas. Depois, se aquilo tiver que acontecer, você pelo menos não sofreu tanto antes, né? Deixa para passar pela dificuldade na hora. Um amigo meu que já até desencarnou, foi um dos meus primeiros chefes do meu trabalho profissional. Quando eu chegava lá meio espavorido com ele por algum problema assim que ia acontecer, ele falava: calma, não tira o sapato antes de chegar no rio. Quando chegar no rio, você tira o sapato. Eu guardei essa frase porque achei muito boa. Não tira o sapato antes de chegar no rio. Deixa você tirar o sapato quando chegar no rio. Então, né, gente? Desastres iminentes que podem acontecer, podem não acontecer, né? Então, é muito, muito frequente a gente se desesperar e ficar aí com ansiedade, com depressão, com insônia, sei lá. E é uma coisa que pode ser que não venha nem acontecer. Então deixamos na mão de Deus. Contrariedades e contratempos, ele pergunta, quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Ele vê um exemplo disso, e aí eu falo com todo o respeito, né? Por conta das vítimas que são eventualmente atingidas por esse evento. É aquela pessoa que perde um avião, xinga todo mundo lá na companhia aérea e depois vai saber que escapou de um desastre aéreo porque não estava no voo. Aconteceu recentemente.
né? Então, os amigos espirituais muitas vezes colocam nos nossos caminhos algumas contrariedades, algum contratempo que vão nos livrar de problemas maiores. Às vezes você tem uma tendência, não sei, vou citar um caso de André Luiz lá, de um espírito que no livro Entre a Terra e o Céu estava estragando o corpo físico dele na bebida, no vício, nas drogas, né, com noitadas e tal, bom, não vem ao caso, e o guia espiritual dele já não sabia o que fazer mais. E aí chegou o instrutor espiritual junto com o Alexandre, ele estava lá numa boate, lá caindo, lá de bêbado, não sei o que. O instrutor perguntou pro anjo da guarda dele, pro guia espiritual: quantas vezes você já conseguiu livrá-lo dessa situação? Ele falou: olha, mais de 10 vezes eu já consegui livrá-lo, mas ele sempre volta. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, agora chegou a hora dele sofrer um pouquinho para sair dessa situação. Foi lá, deu um passe no cara. O cara teve um princípio do infarto, não foi um infarto, foi uma angina lá. Tiveram que chamar a ambulância, foi socorrido, levou para o hospital, não morreu, logicamente. E o instrutor falou: bom, agora ele vai ficar uns 90 dias de cama aí, em observação, e nesses 90 dias ele vai ficar afastado da droga, do álcool, do vício, e vai poder pensar e refletir, e você vai ter campo para conversar com ele espiritualmente, falou para o guia dele. Então, às vezes os contratempos são para evitar males maiores que podem acontecer com a gente, né? A gente cair no desfiladeiro, no precipício de uma vez, né? Então é melhor que a gente seja socorrido antes. Desgostos de longo alcance, ele diz assim: oportunidade de revisão de nosso próprio comportamento. Então, o que ele está dizendo? Situações que não têm solução a curto prazo, vão se demorar bastante para resolver, né? É uma oportunidade para a gente melhorar o nosso próprio comportamento, certo? É como se a gente tivesse confinado a resolver aquele assunto através dessa situação de um desgosto, de uma contrariedade, de uma coisa que nós não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. Então a gente vai revisar, vai melhorar o nosso comportamento a longo prazo, né? Então, às vezes a gente abusou demais da presença de uma pessoa e fica longe dela. Aquela pessoa resolve não seguir a vida conosco ou desencarna, né? Então, o que é isso? Rever algum comportamento nosso do passado. Possivelmente nós abusamos da amizade daquela pessoa, daquele amigo, daquele pai, daquele esposo, daquele marido. Então, e a gente sente agora a solidão, né? É um desgosto de longo alcance? É, mas é útil para reflexão, né? Para nossa reflexão. Então, às vezes isso é necessário. Injúrias e perseguições, ele diz assim: os que agravam o próximo são doentes necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece. Olha que legal, gente. Então, quando você sofre uma injúria, uma perseguição, uma calúnia, né? E você tem aquele ímpeto de querer se revoltar contra a pessoa, para e pensa. Pensa nessa frase que está aqui. Aquele que te injuriou, né, que agravou tua situação, é um doente. Ele é necessitado de uma internação na clínica do silêncio e no antídoto da prece. A prece, gente, vou dizer para vocês, a gente leva muito na brincadeira o assunto da prece, mas a prece é um instrumento seríssimo de comunicação com Deus e com os amigos espirituais. Eu estou relendo o livro Ave Cristo e logo no primeiro capítulo, o espírito de Quinto Varro, que já não precisava reencarnar mais, pede licença para reencarnar lá no século I da Era Romana, quando ainda estavam em voga as perseguições aos cristãos.
E ele tem um filho chamado Tassiano, que está desencarnado, e ele advoga para o plano maior, para os mentores maiores, a volta dele ao mundo espiritual. E aí, depois de um diálogo em que o mentor espiritual alerta dos riscos e tal dessa empreitada, mas no final concorda, porque o amor dele de pai é muito grande, ele fala no final para ele, fala, não se esqueça de que mesmo você internado nos pesados fluidos da carne, se você fizer uma prece, nós estaremos aqui ao teu lado para te ajudar. Então, gente, a gente está imerso em fluidos da carne muito fortes, que tornam nossa capacidade sensorial muito limitada, aparentemente, a menos da prece. A prece é um instrumento que nos liga direto ao Criador, direto aos nossos mentores espirituais mais elevados. Toda prece é ouvida, e se ela não é atendida é porque não é o momento de ser atendido, né? Mas a prece é um instrumento. Então, para o caluniador e para aquele que te prejudicou, prece para ele, né? E silêncio. Preterições, né? Que você foi preterido em alguma coisa, compadeça-se dos que se dispõem a tomar o direito dos outros, porque ignoram os problemas que serão compelidos a enfrentar. A enfrentar quando? Mais tarde, não é? Então, para esses que resolvem a força, a violência ou à custa de algum subterfúgio qualquer, tomar o seu lugar ou o direito de alguém, ignora, né? Porque eles ignoram os problemas que eles terão que enfrentar mais tarde. Porque nada passa desapercebido à justiça divina, gente. Nada passa. Deus é supremo amor e bondade e suprema justiça ao mesmo tempo. Erros nossos, então é aquele momento em que nós falamos assim, puxa vida, errei, pisei na bola, não devia ter feito isso, puxa, foi mal, mas você sabe que fez errado. O que você tem que fazer? Corrigir. Então ele fala, ensejo bendito de corrigenda em nós por nós mesmos. Não é ninguém que vai vir nos corrigir. Somos nós que temos que corrigir o nosso caminho. Falei uma coisa atravessada para uma pessoa, vou lá no dia seguinte e peço desculpa. Fiz uma coisa que não devia, humilhei uma criatura. Vou lá, peço perdão. Né? O Cristo sempre dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? No capítulo do perdão. Quando nos ensinou a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, é um momento em que nós erramos, aí o errado somos nós percebemos que erramos, que já é uma grande coisa, né? Porque o pior é não perceber, tratar de corrigir da melhor forma possível, tá certo? Essa é a recomendação dos espíritos. Para quê? Para ter paz. Faltas ou quedas de entes queridos? Então, alguém querido nosso errou, não somos nós, alguém errou, alguém caiu, alguém cometeu um erro muito grave. Ele diz assim, respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Então, ninguém está sujeito a cometer o mesmo erro daqui para frente. Então, respeitemos a experiência. É uma experiência que eles estão passando tanto quanto as nossas. São lições que eles terão que aprender, se Deus quiser, na melhor forma possível, mas vamos respeitar as experiências deles. E se eles pedirem conselhos a nós vamos dar um conselho útil, mas não vamos ficar reprovando a situação deles, agravando ainda mais o problema que eles tiveram. Né? Dificuldades, quem não as tem, né? Aprovação é o metro de avaliação de nossa própria fé. Então, a dificuldade é como se fosse uma régua assim, que mede, né, a nossa fé. Né? Cristo falou, se tiveres a fé
do tamanho de um grão de mostarda, direis para uma montanha: move-te daqui, e ela se moverá. Cristo não estava brincando. É que a nossa fé é pálida, né? Qualquer coisinha já abala a nossa fé. Mas ela é para ser utilizada na hora das dificuldades. Na hora das dificuldades é que a gente tem que mostrar que nós temos fé em Deus, né? Moléstias físicas também é muito comum. O que são? Pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Então é aquela hora que você fica acamado, hospitalizado e pode parar e refletir melhor. Obviamente ninguém está dizendo que deseja isso para ninguém, né? Me entendam bem, por favor, né? Nós desejamos saúde física para todo mundo, né? Agora é importante também lembrar, e é um outro livro que eu estou lendo, Missionários da Luz, do André Luiz, que as moléstias do corpo começam no corpo espiritual, começa na alma, começa na mente. Então cuidemos bem do nosso pensamento, daquilo que que nos motiva, né? Ou daquelas ações, né? Porque elas trarão consequências também para o nosso corpo para o nosso corpo físico, né? Profecias inquietantes, e aqui ele está terminando já, tá? Esse é o último capítulo. Profecias inquietantes. Todo momento alguém fala: não, o mundo vai acabar, não, o sol vai se extinguir, nossa, vai cair um meteoro na Terra, nossa, vai ter um tsunami, vai ter um terremoto, vai ter isso, vai ter aquilo, vai acontecer muita coisa de ruim, tá. Às vezes não é assim, gente. Essas profecias inquietantes acabam por não acontecer e a gente tem que pensar no que falou André Luiz. O sol que se levantou ontem, pela misericórdia de Deus, brilhará para nós também hoje. Tá certo? Então, para mostrar que Deus está no comando, né? Então não vamos dar bola para profecias inquietantes. Sigamos trabalhando, fazendo a nossa parte, fazendo o melhor, dando o melhor de nós, e nós estaremos no caminho da felicidade e, portanto, de mais paz interior, porque estaremos com a nossa consciência mais tranquila. Tá certo? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus, até a semana que vem. Não se esqueçam aí de deixar o seu like, se inscrever no canal. E nós aqui estaremos de volta com o nosso canal Reflexões Espiritualistas. Beijo no coração de todos. Tchau.